Bem-vindas ao Prosa de Sexta, a nossa conversa semanal sobre temas aleatórios, mas que tem tudo a ver com o nosso emagrecimento. Tem uma frase que já está virando meme aqui dentro de casa e eu resolvi trazer essa frase para o Prosa de Sexta para a gente conversar a respeito do meu, do seu e dos nossos problemas. A frase é essa, a frase diz que existe 3 tipos de problema: um problema que é meu, um problema que é seu e um problema que é nosso. Essa frase virou meme porque muitas vezes aqui em casa a gente tenta tomar o problema do outro para a gente resolver. E aí toda vez alguém diz, olha, existem 3 tipos de problema. E aí eu queria que você fizesse análise aí na sua vida, no seu processo de emagrecimento, na sua vida saudável, porque pode ser que o problema que você está tentando resolver ou o dilema que você enfrentou essa semana não seja necessariamente um problema seu. Ó, por definição, no dicionário, problema quer dizer que é um transtorno que exige esforço ou grande esforço para ser solucionado. Isso é a definição de problema. Para mim, Fran, problema é drenagem de energias. Pensa quando você tem um dia atarefado no trabalho. Não sei se você sabe, mas antes de ser profissional de educação física, eu trabalhei com RH e antes de trabalhar com administração, RH, eu trabalhei como TI. Eu tenho formação em tecnologia da informação e eu era da área de suporte. Mas quando que você pede ajuda ao suporte de um programa de computador? Quando você já está com problema, não é assim? E, menina, minha rotina de trabalho era escutar problemas e resolver problemas e tentar solucionar problemas e encontrar o motivo daquele problema. Eu não aguentava aquela rotina e admiro muito quem trabalha com suporte técnico, porque é só problema o dia inteiro. E eu acho que problema é uma coisa que drena a nossa energia. Muito embora, quando eu trabalhasse com suporte, eu trabalhava sentado numa empresa confortável, ar-condicionado, cafezinho, era uma empresa legal, mas era muito problema, menina, era o dia inteiro resolvendo problema. E as pessoas, quando ligam para o suporte técnico, elas não ligam felizes, oi Fran, bom dia, que nem eu te dou bom dia aqui, que nem a gente chega na academia. Não, é assim, eu estou com problema desde ontem, o meu computador não liga, o meu sistema não funciona, a fila do mercado está parada. Era só isso, menina. E era assim, uma drenagem de energia muito grande. Tanto é que eu não durei nessa carreira, né? Não evolui muito, mas eu tenho amigas dessa época que eu trabalhava no suporte e elas arrasam, porque elas sim resolvem os problemas sem drenar a sua energia, ou pelo menos conseguem recuperar a sua energia depois de um dia desses tenso. Você já teve esse dia tenso, assim, intenso de problemas para resolver no trabalho? Às vezes nem é no trabalho, às vezes é em casa mesmo. O dia que queima o feijão, que acaba o gás e acaba a luz e a geladeira pifa, tudo no mesmo dia? Pois é, isso é problema. Porém, existem os problemas que não são nossos. Nós já falamos dos problemas, agora eu vou falar do problema que não é meu. Por exemplo, se nesse caso de um dia cansativo, exaustivo de trabalho, cheio de problemas, eu tomar para mim as dores do problema do meu cliente, do meu patrão, da pessoa que eu estou atendendo, do meu aluno, menina, eu vou estar querendo resolver ou gastando energias para resolver um problema que eu simplesmente não tenho domínio. Se a sua geladeira queima, por exemplo, ou se faltou energia e descongelou tudo que estava dentro da geladeira, você tem alguma possibilidade de consertar a geladeira ou de fazer a energia voltar? Não, isso não está dentro das suas possibilidades. Você queria que a geladeira não estragasse, você queria consertar a geladeira o quanto antes, mas isso não depende de você. E o que não depende de você não é problema seu. E aí, menina, a gente acaba se libertando de uma quantidade enorme de problemas quando a gente consegue identificar o que é meu problema e o que é seu problema. E ainda tem o nosso problema, porque quando o problema é nosso, por exemplo, nosso filho fez uma malcriação, o nosso filho tirou uma nota baixa, ou o nosso relacionamento precisa de um up, de um temperinho a mais. O nosso problema tem que ser resolvido pelos envolvidos no problema, por nós.
Por quê? Primeiro, se eu resolver sozinha um problema que é nosso, eu vou estar tirando a oportunidade de quem mais está envolvido de se comprometer com a solução e eu não vou poder defender o meu ponto de vista. Uma vez que eu tomei a frente, que eu fui e fiz sozinha, eu não vou poder questionar ou talvez cobrar, não sei se é assim que você faz aí na sua casa, o outro, porque se eu tomei a iniciativa, o outro vai falar, ué, mas você já foi lá e resolveu? Essa semana, menina, quebrou a descarga do banheiro aqui em casa, coisa recente. Porque tem um lavabo na cozinha, né, perto da sala, e ali é o banheiro que a gente mais usa, porque tá no meio de tudo, né, nem no quarto, nem na cozinha, tá ali no meio do caminho, então é o que mais suja, é o que mais a gente usa. Mas estragou, né, arrebentou uma cordinha lá dentro da descarga e eu tô com esse banheiro interditado a semana inteira, porque é o banheiro que a gente mais usa, mas tava quebrado. Aí fechou o registro e ok. Mas, menina, num belo dia, eu acordei, faz tudo, acordei empolgada para consertar. E o que fiz? Consertei a caixa d'água a caixinha, né, de descarga. Emendei, colei com super bonder, pus um clipe junto, bem MacGyver. Você faz essas coisas nessa casa? Fiz um negócio bem MacGyver e consertei a descarga. E fiquei toda cheia de mim, né? Porque quando a gente faz alguma coisa que não tá no planejamento, a gente fica, né, toda orgulhosa. Arrumei um problema, Fran, arrumei um problema que era nosso, da estrutura da casa, talvez para eu compartilhar com o Luciano, talvez chamar um profissional que resolvesse, enfim, um problema que era nosso, eu tomei a frente e resolvi. Abri o registro e tava tudo certo. De repente, menina, quando o Luciano chegou do trabalho, eu fui toda feliz, né? Você viu que eu consertei a caixa da descarga? Você viu? Ele falou, eu vi, e vi que tá vazando também. Eu, na minha falta de prática e de conhecimento de fazer isso, achei que tivesse consertado, abri o registro e tava vazando água para tudo quanto é lado. Claro que era um problema nosso, a gente deveria ter resolvido entre nós, mas como eu tomei a iniciativa de fazer, primeiro, que eu não podia questionar o Luciano, porque eu fiz sozinha. Segundo, que eu não tinha como cobrar ninguém, porque nem o profissional pôs a mão ali, fui eu mesma. E terceiro, não resolveu nada. Eu gastei tempo, energia para resolver um problema que era nosso e que eu acabei resolvendo sozinha. Ou não, né? Você entende como tentar resolver um problema nosso sozinha não te ajuda e muitas vezes te atrasa o processo? É a mesma coisa quando você está no processo de emagrecimento. Se o problema do emagrecimento, e aí não é um problema, né? Mas se a decisão do emagrecimento é sua, não adianta você colocar a culpa no nós. Se você vai no churrasco e você está controlando as suas quantidades de alimentação, isso é um problema seu, não um problema nosso. Agora, se nós temos um combinado que nós não vamos fazer churrasco nesse período para a gente controlar a nossa alimentação, aí sim você tem como cobrar e você não pode resolver esse problema sozinho, tudo bem? Bom, outra coisa que é importante é a gente parar de criar problema, porque menina, como eu te disse, eu larguei mão de ser suporte técnico porque eu achava que era muito problema, certo? Agora a gente tem mania, mas mania mesmo, de criar problemas. A gente vai inventando coisa para se estressar. Você é assim também? Você, por exemplo, vê que a cutícula não está bem feita, que está ressecada, e mesmo com a cutícula ressecada, ao invés de fazer a cutícula, você vai lá e fica roendo? Pois é, nós estamos caçando problema, menina, caçando coisa para estressar, porque não vai dar bom você ficar comendo cantinho da unha, isso é fato, não é verdade? Além de abrir porta para uma série de bactérias, não vai resolver a sua unha mal feita e ainda pode infeccionar, como acontece comigo toda vez. Então, não crie problemas. Se você tem um problema que é seu, vai e resolve logo de uma vez, porque às vezes a gente fica empilhando problemas ao invés de ir solucionando problemas. Ao invés de colocar um em cima do outro, você vai solucionando um de cada vez. Porque assim você não gasta a sua energia resolvendo problemas, nem problemas que são do outro, porque existe o problema do outro, e você vai drenar a sua energia, gastar o seu tempo, gastar o seu precioso tempo da sua vida resolvendo um problema que nem é seu, ou pior, criando um problema que nem é seu. Menina, não faça isso. Não perca o seu tempo. Nossos problemas, se a gente cuidar só daquilo que é meu, existe 3 tipos de problema: o meu, o seu e o nosso.
Se eu cuidar só dos meus problemas, eu já vou ter o dia inteiro para fazer isso. Pra que eu vou ficar me atentando a cuidar do problema do outro? Se o outro tá atrasado, se o outro vai comer direito, se o outro já bebeu água, menina, isso é problema do outro. A não ser que esse outro seja uma criança que dependa de você, e aí a gente tem essa obrigação, enquanto mãe, enquanto responsável legal, de manter aquela criança saudável, alimentada, enfim. Mas o outro que eu tô te dizendo nesse contexto é o outro mesmo. É a amiga que às vezes vem te trazer problemas. Sabe aquela amiga? Todo mundo tem uma amiga que, tá tudo bem com você, amiga? Ai, não, você não sabe o que aconteceu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu briguei no trabalho, tô desempregada, e a menina só tem problema, pelo amor de Deus. Não tem problema ter problema, mas quando você foca no problema, você debruça a sua energia sobre o problema, adivinha o que acontece? Você gasta toda a sua energia com ele e você não resolve. Então, ao invés de ficar debruçada sobre o problema alheio, ou mais, ao invés de ficar alimentando o problema alheio, vamos cuidar do nosso, resolver o nosso e gastar a nossa energia com o nosso, combinado? Porque assim, a gente... Aqui caiu um prato ali, eu acho. A gente não perde o nosso tempo e não gasta a nossa energia, certo? Bom, então, o que a gente não pode fazer quando existe o meu problema, o seu problema e o nosso problema? Primeiro, é tomar posse dos nossos problemas. Sim, é meu problema. Eu sei que é meu, eu tenho esse problema. E quando a gente tem essa consciência de que eu sei que é meu, você não se ofende. Eu até escutei o Leandro Carnal. O Leandro Carnal é meu best friend, ele só não sabe que ele é meu amigo, né? Mas é meu amicíssimo. Ele disse outro dia, eu achei genial, que um dia no trânsito, ele estava dirigindo e aconteceu alguma coisa lá. Acho que ele fechou alguém ou por algum motivo ele ultrapassou alguém e não deveria. E a pessoa colocou a cabeça pra fora e gritou, "Ô, seu careca!" E aí ele falou, se o cara tava tentando me ofender, não resolveu. Porque Leandro Carnal é careca. E ele sabe que ele é careca. Uma vez que ele sabe que ele é careca, chamá-lo de careca não vai ofendê-lo. Correto? Então, se você sabe dos seus problemas, se você tem consciência das suas dificuldades e deficiências, se alguém apontar isso pra você, isso não vai ser novidade. Me conte uma novidade. Já sei que sou careca, você tá me chamando de careca, é mais do mesmo, concorda? Se alguém fala com você assim, sua procrastinadora, você sempre deixa tudo para depois, e você reconhece em si que é um problema seu, que você deixa as coisas para depois, qual é a novidade? A pessoa não tá te dizendo nenhuma, né? Não é uma big ideia, é uma coisa que você já sabia. E aí você não se ofende com o outro, porque quando a pessoa fala alguma coisa que a gente não gosta, muito provavelmente é porque a gente já sabe aquilo, mas a gente não aceita aquilo. Já parou para pensar que quando alguém te ofende, na maioria das vezes, ela te ofende com uma verdade? Ela te ofende com alguma coisa que te machuca? Ai, você é tão preguiçosa. Quando na verdade você sabe que tem uma preguicinha assim, uma vez ou outra, você só não admite. E quando você admite, sim, é meu problema, eu sou preguiçosa e eu vou trabalhar para isso, você já tem meio caminho andado. Se o outro te chama de preguiçosa, fala, sim, é verdade, mas eu estou fazendo isso para eu conseguir resolver esse problema. Entende? Quando a gente assume o que é nosso, seja de bom, seja de ruim, e aqui nós estamos falando do problema, o problema que é meu. Quando eu assumo o problema que é meu, eu estou me blindando do outro me ofender com aquilo. Porque o que a gente se ofende é com a forma que a gente recebe. Se o outro disser alguma coisa que eu mesma já reconheci, já recebi, zero problemas. Tá aprendido isso nessa sexta-feira? Então, ó, quando o problema é seu, você já conhece, você já entendeu que isso é uma deficiência e a partir disso você está trabalhando para mudar, você não vai se ofender mais, porque o se ofender é justamente pisar num calo que você não queria admitir. O seu treino é um problema para você? Então admita que o seu treino é uma dificuldade. Sim, eu tenho dificuldade de manter a regularidade nos treinos, eu tenho dificuldade em acordar cedo para treinar. Assuma isso e uma vez que você assumiu e que você sabe que você tem que melhorar, trace um plano de ação.
Não, assim ó, pequenininho, não uma coisa gigantesca, vou ser uma atleta, uma triatleta e fazer um Ironman. Não, pelo amor de Deus, nós vamos começar de pouquinho, porque você sabe que eu priorizo aqui o passo a passo, o longo prazo. Ninguém vira atleta do dia para a noite, mas as pessoas podem sim começar a ser fiéis aos seus treinos do dia para a noite. Por quê? Porque você decidiu que era seu problema, você identificou que esse era o seu problema e você está fazendo algo para corrigir. Então, menina, assuma o problema, identifique o problema e a partir daí comece a criar estratégias para resolver. E não resolver a briga de casal da amiga com o namorado, da mãe que brigou com o teu irmão mais velho. Foca no seu. Existem 3 tipos de problema: o meu, o seu e o nosso, tá certo? E aí, defina o que não é problema seu. Muito mais do que definir o que é, porque achar problema pra gente, a gente consegue, né? Escreve 10 problemas seus, 10 deficiências suas, você escreve um atrás do outro, né? Assim, mas achar o que não é problema seu, aí eu quero ver. Porque você precisa ter muito claro para você o que não é problema seu. Não é problema meu se o meu marido tomar cerveja no final de semana, porque eu estou numa estratégia alimentar que não me permite tomar cerveja. É um problema dele. Ele vai furar a estratégia dele, ele vai beber a cerveja, ele vai ter ressaca, ele. É um problema dele. É problema meu? Não. É problema meu quando o vizinho não coloca o lixo no lugar certo? Não. Fran, mas vai sujar a minha calçada, vai... Tá bom, a sua calçada é problema seu e o lixo é problema dele. Então isso vira uma coisa nossa. Se você resolver sozinha, você não vai poder questionar o vizinho depois. Então nós temos que colocar a responsabilidade em quem está envolvido e tentar resolver juntos. Menina, é uma teoria muito fácil de se entender, mas é uma coisa muito difícil de levar na prática, porque a gente gosta de se sentir útil. Eu lembro quando eu era adolescente que eu gostava de ajudar as minhas amigas a resolver as pendências amorosas. E aí eu ficava apresentando um para outro e marcando encontros entre os casais e queria que eles saíssem juntos, porque eu queria resolver o problema, entre aspas, né, de solteirice dos amigos que eram adolescentes. Era um problema meu? Jamais! Mas eu estava me envolvendo onde não era um problema meu. E aí, quando esses casais brigavam, menino do céu, eu perdi os 2 amigos, porque era eu que tinha apresentado os 2 e eles ficavam um com raiva do outro, ninguém mais falava nem comigo. Então aprende essa nessa sexta-feira e mais, coloque em prática hoje. Os seus problemas eu sei que você sabe. O que eu quero é que você admita os seus problemas e comece a criar estratégias para sair dos problemas. Assim, quando alguém acusar você ou quando você se sentir ofendida de nossa, você fala demais, né? Isso não seja uma novidade. Nossa, realmente eu falo demais, mas você sabia que eu estou praticando a escutativa? Pronto! Quando o problema for do outro, você vai se reservar ao papel de espectadora. Sim, realmente é um problema dele. Olha, que coisa, não? E aí você não se envolve, não gaste a sua energia. Agora, se você trabalha com suporte técnico, minha amiga, você tem uma rotina pesadíssima de resolução de problemas alheios o dia inteiro. Mas se o seu trabalho for apenas com você, se a sua dificuldade for resolver os seus problemas, eu tenho certeza que você vai estar muito mais amparada se você seguir essa regrinha. A regrinha do existe 3 tipos de problema: o meu, o seu e o nosso. E aí, gostou dessa frase que já tá virando meme na minha casa? Tomara que ela te ajude a deixar a sua sexta-feira mais leve, a pensar no que é seu problema que você quer resolver e no que você não quer nem ouvir falar. Porque lembra, problemas drenam a nossa energia, tá bom? Um beijo e até sexta-feira que vem, quando a gente vai falar de temas aleatórios que tem sim a ver com o nosso processo de emagrecimento. Tá bom? Se você conhece uma mulher que precisa escutar isso, manda pra ela. Quem sabe a gente cria uma rede de mulheres que cuidam só dos seus próprios problemas. E talvez a gente tenha um problema que é nosso. Emagrecer sim, mas sem loucuras. Tá bom? Até semana que vem.